Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de oração. É com muita alegria que eu estou aqui para falar de Jesus, para falar de Chico Xavier, para falar da doutrina espírita, nesta casa que me acolheu a minha família, com muita gratidão. E hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância. E eu peço a Jesus, a Ismael, o anjo protetor do Brasil, que abra o coração de cada um de vocês, para nós podermos entender um pouco da mensagem de luz que essa obra traz para nós. Eu me sinto muito pequenininho, muito limitado para falar sobre esse livro. Então eu resolvi fazer diferente dessa vez. Eu vou fazendo uma leitura e vou comentando. E dessa forma eu vou apresentando a obra para vocês, essa mensagem que veio do alto para nós. Vamos aqui pegar o roteiro. Bom, na Revista Espírita de 1862, o Espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais. Eu acho que nós temos que sempre estar atentos a ampliar o nosso conhecimento. Nós estudamos, trabalhamos, nos pós-graduamos, enfim, estamos sempre atrás desse conhecimento das nossas profissões, acerca do nosso trabalho aqui na Terra. E essas questões espirituais? Eu acho que é de extrema necessidade nós entendermos essas revelações. E do século XIX, com o advento da doutrina espírita, através da codificação de Kardec, é como se as portas do céu se abrissem. E os anjos, seres como nós que evoluíram, trouxessem para nós a jornada, a caminhada. Quem somos nós, de que nós somos feitos, como que conseguimos a saúde, a paz, por que ser bom. E a doutrina espírita vai nos mostrando isso. E no século XX, no Brasil, encarna Chico Xavier. Eu acho que nós não temos noção de quem foi Chico Xavier. Um dia talvez nós teremos. Esse filtro limpo, essa mediunidade sublimada, aonde essas vozes do céu, sem nenhuma interferência anímica, sem nenhuma interferência do médium, pôde chegar até nós, nessa obra do Chico. Quase 500 livros, quando nós pegamos as obras de André Luiz, aonde ele percorre a crosta, junto com mentores, nos ensinando como proceder, como nos equilibrar, como evoluirmos. Quando pegamos as obras de Emmanuel, os romances de Emmanuel, Alcione, há 2000 anos, mostrando situações de vida que nos ajudam. Então são informações muito importantes. Só que hoje, especificamente, nós vamos falar de uma obra. Emmanuel prefacia esse livro, mas esse livro foi escrito por Humberto de Campos. Ele desencarnou em 1934 e logo em 1938 a Federação Espírita Brasileira publicava essa obra, 4 anos depois, aonde ele nos mostra a missão do Brasil. Nós estamos vendo isso tudo acontecer no Brasil, estamos com o nosso julgamento, estamos emitindo as nossas opiniões. Então eu peço 1 minuto de reflexão de cada um, para nós adentrarmos nessa obra com o coração sem preconceito, com o coração limpo, para podermos entender um pouquinho essa mensagem. No prefácio, Emmanuel nos diz que os dados que essa obra fornece nessas páginas foram recolhidos nas tradições do mundo espiritual. Este trabalho se destina a explicar a missão da terra brasileira no mundo moderno. Muito bem. No concerto dos povos, se nós imaginarmos o nosso planeta como um organismo, todo organismo ele tem órgãos, ele tem átomos, células, cada um com a sua função.
Eu já cheguei a pensar que o Brasil ia ser uma potência mundial. Eu sou agrônomo, planto, né, lavoura, minha atividade profissional é essa. É incrível como o que a gente planta dá. Esse solo maravilhoso, esse clima, esse sol, a nossa água, essa atmosfera nossa riquíssima. Há 20 anos atrás nós produzíamos isso aqui. Hoje as produtividades aumentaram. É incrível. Aí eu pensei, não, eu acho que o Brasil um dia vai ser uma potência econômica. Mas eu aprendi que não é bem assim. A nossa missão é um pouquinho diferente. Então nós vamos aprender junto através desses ensinamentos. Emmanuel continua no prefácio. O Brasil não está destinado somente a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta. Não apenas fazer comida para o povo, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada, e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Por que o Espiritismo proliferou mais aqui no Brasil? Várias pessoas indagam essa questão. Por que lá na Europa, na América do Norte, não proliferou? A gente vai caminhando nessa obra e nós vamos, no final, concluirmos. Por quê? Por que Chico encarnou aqui? Bom, vamos comentando aqui. Emmanuel continua. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Por quê? Aí ele fala das civilizações. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora, como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase por todo o planeta, se a França e a Inglaterra têm tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil também terá o seu grande momento, o relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Aqui Emmanuel, no prefácio, ele já nos dá um direcionamento da obra. Os prefácios de Emmanuel, aliás, são maravilhosos, né? Para quem estuda a obra de André Luiz, sempre Emmanuel prefacia as obras. É de uma beleza. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade e inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Para quem viaja para fora do país, percebe isso. Também é fácil ver quando algum estrangeiro chega aqui. Nós somos um povo gente boa demais. Nós somos um povo caloroso, nós somos um povo... Temos preconceito? Um pouco? Temos um pouco perto de lá fora. Apesar dos preconceitos, a gente convive uns com os outros de uma forma harmônica. Então, está aí Emmanuel nos dando a direção da obra. E essa obra, ela também tem um outro prefácio do autor, que é intitulado Esclarecendo. Aí Humberto de Campos que começa a falar. Ele fala nesse prefácio que vieram geólogos, pessoas, e ficaram maravilhados com a fauna brasileira, com a flora, com o solo, a riqueza do Brasil. Mas ele nos diz que era apenas uma apreciação superficial, pois eles não viram o Brasil espiritual, o Brasil evangélico, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes. Essa última parte de Olavo Bilac. Pensem bem. Num momento como esse, a gente está tendo uma informação diferente do que está aí. Isso, apesar de eu já estar lendo esse livro há mais de 10 anos, foi nesses momentos que quando eu me peguei também pensando, nossa, será que o Brasil vai dar certo? Nossa, será que meus meninos estão com 17 anos, os mais velhos? Será que eu tenho que mandar meus meninos para fora? Aí a gente começa a refletir. Mas vamos seguindo.
esta obra, ela percorre 500 anos. Ela vai do último quartel do século XIV, por volta de 1380, 1390, até a República, em 1889, 15 de novembro, para mais ou menos 500 anos. Então nós vamos ver como que o nosso país foi direcionado por Jesus, e aqui nós vamos apresentar, através da mediunidade de Chico, através desses registros dessa memória cósmica, o que não está no Google, o que a gente não vê nos livros de história. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu evangelho, a fim de que os seus rebentos dedicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Vamos dar uma pausa aqui. Jesus transplantou uma árvore. Vocês imaginam transplantar uma árvore? Vocês têm que ir lá embaixo, tirar o solo, as raízes, uma árvore que já tem o quê? Maturidade, já tem conhecimento, já tem tempo percorrido, trabalho prestado. Jesus transporta essa árvore do seu evangelho, aquelas almas, aquelas pessoas que viviam na Palestina, e traz para cá. Muito bem. Vamos seguindo. Vamos falar do primeiro colaborador nessa tarefa. Eliú. Eliú, ele foi, na época de Jesus, ele foi contemporâneo de Jesus, ele foi avô de Gamaliel. Gamaliel era o mestre de Paulo de Tarso. Eliú fundou uma escola bíblica que estudava o Velho Testamento. O mestre hebreu. Jesus chama ele. Foi nesta época, no último quartel do século XIV, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra. Jesus, em uma das visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Essa obra é tão maravilhosa que um trecho nos dá um ensinamento enorme. Jesus veio aqui para ver como é que estava o centro espírita, as igrejas, as religiões? Não. Ele veio aqui ver como estava o seu evangelho no nosso coração. Na obra Boa Nova, quando Jesus entra em Jerusalém, que o sacerdote judeu vem indagar com ele o que é o reino de Deus, ele fala, o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, a todo momento, Jesus está falando que esse reino de Deus está dentro da gente. Aí, Jesus chama Eliú. Eliú, disse a voz suave e meiga do mestre a um de seus mensageiros, encarregados dos problemas sociológicos da terra. Então, Eliú era o encarregado, no mundo espiritual, dos problemas sociológicos da terra. Meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Por toda parte é luta fraticida, como polvo de infinitos tentáculos, a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos. Jesus fica triste. O que estava acontecendo no último quartel do século XIV? O fim da Idade Média, imagina, 1000 anos. Cruzadas, Inquisição, sombra. A gente entendeu naqueles meses, porque era nós que estávamos lá, né? Não adianta de botar a culpa, né? Não, a gente estava lá, a gente vem reencarnando. Jesus viu aquilo e ficou triste. Infelizmente, Jesus continua. Não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Jesus já sondando as estradas do futuro,
ele já diz para Eliú, não vejo outra forma. A turma vai ter que espiar isso tudo. E aí, o que acontece? Eliú era muito bondoso, esse mestre hebreu, né? Ele era muito bondoso, ele era conhecido por ser muito bondoso na época. Aí ele virou para Jesus: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material, uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Eliú já contemporizando, né? Mestre, vamos ver se a gente acha um lugar onde a pureza ainda existe, porque aqui está tudo meio danado mesmo. Vamos tentar aí. Aí Jesus, como um bom educador, que é aquele que ele ensina perguntando. Eliú, pergunta Jesus, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga do infinito o símbolo da redenção humana? A redenção humana, para nós aqui na Terra, é a cruz. De onde se vê? Aí Eliú fala: Senhor, esse lugar de doces encantos, de onde se vê no mundo as homenagens do céu aos vossos martírios na terra, fica mais ao sul. Aí a caravana fulgurante, eu fico imaginando essa caravana, né? Jesus, Eliú, toda aquela pleiade de espíritos, benfeitores, anjos, arcanjos, decidindo aonde ia ser o coração do mundo. Coração. Chakra cardíaco irradia o quê? Sentimento. Irradia o quê? Verdade. E eles vieram para onde hoje é o Brasil. Não fala aqui em onde eles vieram. Se foi aqui em Goiás, judeu. E esses portugueses fundaram uma colônia espiritual. Olha como é que as coisas vão se... Uma colônia espiritual que tem o formato de uma estrela de Davi. Qual a colônia espiritual que tem o formato de estrela de Davi? Fundada no século XVI. Nosso lar. Quantos ministros tinha no Sinédrio? 72 ministros. 72 juízes, perdão. Quantos ministros tem em nosso lar? 72. A gente vai entendendo um pouquinho a nossa história. Muito bem. E agora vamos falar um pouco dessa vinda de Cabral para cá. Porque o Henrique de Sagres desencarnou em 1460. Cabral veio para cá em 1500. Então, Eliú já tinha vindo, já tinha montado essa escola de Sagres, já tinha impulsionado todo aquele comércio, aquela navegação portuguesa. E aí ele volta para o mundo espiritual e Cabral sai lá umas Índias. Olha que maravilhoso. No Oceano Largo, o capitão Mor considera a possibilidade de levar a sua bandeira à terra desconhecida do hemisfério sul. Seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Vamos dar uma pausa. O seu desejo, quer dizer, a intenção, cria ambientação para Eliú influenciar e intuir ele. Será que serve para a gente no dia a dia? Será que a gente vem aqui para o centro, aí nós vamos tomar passe? Todo mundo recebe o passe e recebe tudo que poderia receber? No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz chega no Médio Espírita, olha aquele tanto de gente na hora do passe. Aí ele vira para o mentor e fala assim: ô companheiro, parece que aquele ali não estão recebendo. Aí o mentor vira para ele: André, as vozes do céu, né, dos anjos derramando, né? Porque os mentores, quando falam na obra de André Luiz, derrama luz sobre nós. André, no terreno de vantagens espirituais, necessitamos de uma atenção favorável, e essa atenção favorável decorre da fé. Ele compara, a eletricidade precisa de um fio, a fotografia precisa de uma chapa impressionável. No terreno das vantagens espirituais necessitamos da fé,
da confiança, da intenção, essa mola propulsora. Então aqui, quando Cabral considera a possibilidade de ir a espiritualidade já pega aquele gancho. Isso serve para o outro lado também. Quando nós estamos desequilibrados, com pensamentos desconexos, desanimados, tristes, quando nós estamos, vitimizados, fragilizados, o que acontece? Abrimos portas energéticas também. O seu desejo cria a necessária ambientação ao grande plano do mundo invisível. Henrique de Sagres aproveita esta maravilhosa possibilidade. Henrique é agora, né? Ele intencionou. Suas falanges de navegadores do infinito se desdobram nas caravelas embandeiradas e alegres. Aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos. Toda a tripulação que estava ali. As noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais e insensivelmente as caravelas inquietas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Os caminhos das Índias são abandonados. Em todos os corações há uma angustiosa expectativa. O pavor do desconhecido empolga a alma daqueles homens rudes que se viam perdidos entre o céu e o mar, nas imensidades do infinito. Mas a assistência espiritual do mensageiro invisível, que de fato, o mensageiro invisível, Eliú, que de fato era ali o verdadeiro, o divino expedicionário, derrama um claror de esperança em todos os ânimos. O heróico Infante de Sagres operou a renovação das energias portuguesas, intuiu o Cabral para vir aqui e chegaram aqui. Não tem nada por acaso. Existe um leme, existe um ordenamento do alto. Nós estamos onde estamos, encarnados na nossa família, nas nossas situações, estamos passando pelaquela dificuldade ou aquela situação da nossa vida que nós mesmos criamos. A doutrina espírita, ela nos mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos. O que estamos fazendo hoje aqui, quando ela nos traz conhecimentos, que o nosso agregado anímico é um corpo físico, etérico, espiritual, como Paulo de Tarso falava, que é o perispírito, um corpo mental, que à medida que vamos evoluindo, vamos perdendo esses corpos densos, à medida que emitimos um pensamento, uma intenção, uma ação, que seja no bem ou no mal, aquilo vai tisnar o nosso perispírito, aquilo vai ficar grifado no nosso corpo espiritual. Então somos herdeiros de nós mesmos. A todo momento, nós estamos modificando o nosso futuro, o nosso presente. A nossa intenção. Porque a gente tem que entender por que isso é bom. Não dá mais para a gente goela abaixo, fé goela abaixo, religião goela abaixo. A gente precisa usar o nosso raciocínio. Usar a nossa inteligência para modular essa onda mental. Porque quando a gente estuda a onda mental, a gente vê que através dela nós vamos acessar a sabedoria, o equilíbrio. Então, o trabalho é dentro da gente. Mas vamos seguindo aqui, não vamos sair do tema não. Bom, aí vamos falar que terminou a primeira etapa. Eliú era o assistente, o encarregado dos problemas sociológicos da Terra, que era a primeira etapa. Aí Jesus chama o coordenador da segunda etapa. O Brasil foi descoberto, né? Vamos lá, tem que achar no livro aqui onde que... só para complementar aqui, e foi assim que o minúsculo Portugal, através de 3 longos séculos, através dessa assistência espiritual, embora preocupado com as fabulosas riquezas das Índias, pôde conservar contra flamengos e ingleses, franceses e espanhóis, a unidade territorial de uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e com 8.000 quilômetros de costa marítima. Nunca houve exemplo como esse em toda a história do mundo. Como que um país pobre, pequenininho, conseguiu manter a unidade territorial, o coração do orbe não podia fracionar. Isso era uma ordem de Jesus, gente. Porque Jesus... Eu tenho que confessar para vocês que eu fui conhecer Jesus através da doutrina espírita. Eu pensava em Jesus um ser longe, né? A doutrina trouxe para nós. E com a obra do Chico, dos mentores, a gente vai vendo Jesus ali, o poder de Jesus, do amor, do respeito, o poder que ele influi, esse Cristo planetário sobre nós.
Como que acessar essa frequência crística nos traz equilíbrio, nos traz entendimento, compreensão da vida. A gente precisa conhecer Jesus. A conhecer com inteligência e com coração também. Bom, aí o mestre chamou o coordenador da segunda etapa, Ismael. Vamos lá. Tá dando para entender? Esse negócio de ler, essa leitura, tá dando para... Meus meninos falaram assim, pai, lê devagar, porque o povo não... Calma. Tá devagar ou tá rápido? Você acha... Tá bom? Então vamos seguindo, né? O que eu queria era mostrar a obra para vocês. Para vocês conhecerem a obra. Não vai dar. Aqui nós temos 500 anos de história. Eu vou ter que pular em Confidência Mineira, muita coisa. Não vai dar para falar tudo. Mas o livro tem para... Né, aí na internet, aqui na livraria, para quem quiser acessar. Muito bem, vamos lá. Ismael, bom, aí Jesus descobriu o Brasil, uma alegria paradisíaca reinava em todas as almas que comemoravam o advento da pátria do Evangelho, quando se fez presente na Assembleia Augusta a figura misericordiosa do Cordeiro. Imagina essas reuniões, né? Chega Jesus na reunião, lá no mundo espiritual. Bonito demais, né? Nossa. Complacente sorriso lhe balhava nos lábios angélicos, e nas mãos liriais empunhava largo estandarte branco. Jesus empunhava um estandarte branco. Como se um fragmento de sua alma radiosa estivesse ali dentro. Transubstanciado naquela bandeira de luz, que era o mais encantador dos símbolos de perdão e de concórdia. Jesus chega na reunião, na sua alma se desprende uma bandeira, um lábaro. Dirigindo-se, agora ele chama Ismael, dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros na face do orbe terrestre, em meio do divino silêncio da multidão espiritual, sua voz ressoou com doçura. Vocês entendem por que eu não podia falar com minhas palavras? Como é que eu vou falar isso aqui, gente? Não tem jeito. Eu tenho que ler. Ismael, manda o meu... A ordem de Jesus. Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Recebe-a nos teus braços de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Jesus entrega essa nação para Ismael, como ele recebeu de Deus. Vocês percebem a profundidade disso? Reúne, Ismael, as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia, desde já, a construção da pátria dos meus ensinamentos. E ele vira para Ismael e fala, guarda este símbolo da paz e inscreve. Nossa, vou ter que acelerar. E inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem e do teu propósito de bem servir a causa de Deus. Lembra-te sempre que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. Jesus entrega a bandeira, mas quem escreve nela é Ismael. Deus, Cristo, caridade. Essa é a bandeira de Ismael. Do anjo zelador, protetor do nosso país. Eu acredito em Jesus. Com toda a força do meu coração. Eu confio. Está difícil? Desafiador. Difícil é uma palavra que a gente não deve ficar falando. Desafiador. Mas eu acredito em Jesus. Eu acho que Ele está no leme. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Caminha e chegarás. Busca e acharás. Busca o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Ele deu o caminho. Será que se a gente implantar isso dentro de nós, mesmo que está tudo o caos em volta, economia, política, enfim, tudo, mas se nós confiarmos, será que nós não vamos criar essa tensão favorável para nós termos o equilíbrio e a força de seguir em frente? Muito bem. Aguenta coração. Ecos acariciadores do Sermão da Montanha. Diz que quando os portugueses chegaram, deixaram uma pessoa que era condenada lá em Portugal, Afonso Ribeiro. E ele pegou, imagina, o português, ele tinha sido condenado injustamente. Aí ele veio, construiu uma jangadinha, falou, vamos embora para Portugal, triste, amargurado, ele pegou o jangadinho e foi no mar. Aí na hora que ele estava lá em alto mar já, tipo assim, né, eu estou perdido mesmo e tal, aí ele faz uma prece para Jesus. Ismael ali começa a trabalhar. Olha o que fala, uma força misteriosa o conduz à terra firme, onde o seu coração encontrarás uma família nova. Ismael começou a trabalhar. Então nós começamos a ver o Sermão da Montanha. Primeiramente surgiram os índios, que eram simples de coração. E em segundo lugar chegavam os sedentos da justiça divina. Um deles, Afonso Ribeiro. E mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e aflitos para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Bom, nós vamos ter que avançar no tempo. Ismael angustiado. Aí Ismael veio e começa a escravidão. Eu vou ter que dar uma acelerada aqui, gente. Começa a escravidão. E aí Ismael angustiado vai até Jesus. Senhor, sinto dificuldades para fazer prevalecer os vossos desígnios nos territórios onde pairam as vossas bênçãos crucificantes. Imagina Ismael vendo toda aquela situação, e ele relata para Jesus da escravidão e tudo. Jesus vira para ele e fala, Ismael, acerena teu mundo íntimo no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Bem sabes que os homens têm a responsabilidade pessoal nos feitos que realizam em suas existências isoladas e coletivas. Olha a lei de responsabilidade de causa e efeito. Calma, Ismael. Mas se não podemos tolher-lhes aí a liberdade, também não podemos esquecer que existe o Instituto Imortal da Justiça Divina, onde cada qual receberá de conformidade com os seus atos, a cada um segundo suas obras. Ismael, calma aí. Se eles estão comercializando escravos, se eles estão judiando o povo, eles também vão sofrer a mesma frequência. Tudo que emitimos para o universo retorna para nós. Todo rastro que deixamos, o universo nos traz. Tudo. Por isso que esses enviados do Cristo, como Francisco de Assis, nos fala, olha, Pai, faz um instrumento da sua alegria, da sua esperança, do seu perdão, da sua paz. Porque assim nós teremos alegria, teremos perdão, teremos paz. Tudo que emitimos, retorna. Isso é uma lei. Isso não é religião, é lei. Bom, angústia de Ismael, respeito ao livre-arbítrio, quer dizer, nem Jesus, que é um Cristo planetário, pode interferir no livre-arbítrio da criatura. O livre-arbítrio é soberano. Nós decidimos o que fazemos, a todo momento. Nenhum anjo, nenhum Cristo, nada vai modificar a nossa vontade. Nós resolvemos, ir por aqui ou ali. Bom, aí, aí vem todo o livro, vem todos os capítulos falando dos missionários, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, vem falando de Maurício de Nassau, isso eu quero ler, porque é tão bonito esse. Quando o negócio já estava meio danado, aí Jesus vira e fala assim, deixa eu pegar aqui, qual que é eu fiz um roteiro aqui, 14. Porque os portugueses estavam maltratando os índios, né? As questões dos escravos, tudo. E aí, recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não seja subordinado à política romana. Eles buscaram, em 1637, entrava em Pernambuco o general holandês João Maurício, o príncipe de Nassau.
Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no Brasil, naquela região de Pernambuco, que foi sempre a zona mais sacrificada do Brasil. E ele trouxe arquitetos, engenheiros, mas aqui fala que o maior legado não foi o físico. O amor e o respeito que vota a liberdade fazem o venerado de todos os brasileiros e portugueses de Pernambuco, cujas terras naquela época desciam até a região de Paracatu. Maurício de Nassau que trouxe uma nova frequência. Todos os escravos que procuravam abrigo à sombra de sua bandeira de tolerância, ele os declarava livre para sempre. E os índios encontravam no seu coração o apoio de um amigo, um nobre amigo. Quer dizer, sempre. Ele vem seguindo. Eu vou ter que ir terminando, porque não dá para ler o livro todo. Bem que eu queria. Dar um estudo disso aqui é tão... Aí vem os bandeirantes. Mostra a reunião de Ismael com os bandeirantes. Imagina a reunião, Bartolomeu Bueno, Fernão Dias, imagina, Ismael falando para eles avançarem. Aí eles falavam assim, mas Ismael, a questão do ouro é complicada, a gente está aqui no mundo espiritual, a gente sabe, mas quando a gente desce lá, complica, a visão nossa fica turva. Eles falam, não, o ouro vai ser só o chamariz para vocês, mas onde vocês passarem, vão deixar um rastro de luz na agricultura, na pecuária, nas cidades que são feitas. A obra de Fernão Dias aqui fala, mas não vai dar tempo, né, da gente ver. Bom, aí eu vou adiantar aqui e vou pular agora lá para Dom Pedro II. Aí teve Dom Pedro I, enfim, houve a independência. Dom Pedro II. Aí Jesus vira e precisa... Jesus chama Longinos para uma grande missão, ser um exemplo de virtude para o povo. Deixa eu achar aqui onde é que está. Bom, Longinos foi um soldado romano que enfiou a lança no coração de Jesus. Jesus não falou que ia transplantar a árvore do seu evangelho para cá? Quando transplanta a árvore, a raiz vem com terra também, não vem com uns microbinhos, né? Vem tudo. Nós mesmos. Aí ele trouxe Longinos. Só que Longinos tinha adquirido já valores ao longo das encarnações. Enfim. Recebendo as confidências de Ismael, que apelava para a sua misericórdia divina, considerou o Senhor a necessidade, olha só o que Jesus considerou, de polarizar as atividades do Brasil num centro de exemplos e virtudes. Ele necessitava de um centro de exemplo e virtudes. E aí ele chama Longinos para ser o imperador, Dom Pedro II. Sente-se, ele falando para Longinos, sente-se o teu coração com a necessária fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Senhor, respondeu Longinos, bem conheceis o meu elevado propósito de aprender suas vossas lições divinas. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios no Calvário. Aí Longinos é chamado e... Bom, aqui acho que não vai... E os historiadores, eu estava vendo uma palestra do Haroldo, ele falando que ele tem um amigo, eu anotei até o nome dele aqui, é o Dr. José Otávio, é um pós-doutor em História na Universidade de Campina Grande. Eles já estão revendo, historiadores já estão revendo a historiografia de Dom Pedro II. Um homem que foi um homem bondoso, um homem que foi muito importante nessa obra de Jesus. Bom, tem Bezerra de Menezes, acho que quando ele chama Bezerra de Menezes ao seu apostolado aqui, arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais. Bom, gente, não vai dar mais tempo. Está aqui o livro. Eu quis apenas fazer uma introdução desta obra, para que todos possam acessá-la, estudá-la, e nisso a gente aumentar um pouquinho a nossa compreensão da vida, dilatar a nossa percepção da vida. Sair da caixinha, sabe aquela caixinha? Expandir as nossas conexões neurais, modificar as nossas crenças, os mesmos hábitos, a gente ir atrás do novo, atrás de novas possibilidades.
E acessando esses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, essas obras psicografadas por Chico, as obras de Ramatiz, Manuel Filomeno de Miranda, tantos mentores, benfeitores, que nos trazem uma informação de uma valia incalculável. Então fica o convite a todos ao estudo, para a gente poder seguir e ajudar. A gente ser, cada um aqui, ser um pontinho de luz aonde está, na família, no trabalho. A gente levar essa esperança às pessoas tão sofridas, tão desequilibradas. Porque se a gente não tem a fé, a gente sofre demais. Quando a gente vai desenvolvendo a nossa fé, a gente vai entendendo essa caminhada, a gente vai se fortalecendo, a gente vai se equilibrando. Então, fiquem com Deus, muito obrigado.